Finalizada então a análise da nossa aplicação no servidor, nós vamos então iniciar o estudo da nossa aplicação cliente. Tá, ok? Para isso então eu vou abrir Visual C Sharp, Express, projeto cliente NFE, que está disponível lá no ambiente de suporte, assim como o projeto no servidor também, e outros arquivos que forem necessários. E aí então eu vou executar aqui a aplicação para a gente dar uma olhada no funcionamento. Então aqui eu tenho a cara inicial, né? Essa tela inicial é bastante simples, eu simplesmente listo as NFS que estão disponíveis. Eu tenho uma opção aqui para exportar essa lista, né, para alguns formatos. Então essa é a tela principal, essa aqui é a tela secundária, onde a gente vai ter todos os dados do cadastro da NFE. Isso aqui então a gente vai explicar com mais detalhes posteriormente, ou na sequência, como é que funciona, tá? Além disso, além dessa tela que é um conjunto de abas, nós temos aqui 4 botões que também serão explicados, e a opção para salvar e sair. Ok? Inicialmente, então, a gente vai começar simplesmente por essa tela aqui, onde eu vou explicar como é que ela foi construída, e na sequência, então, a gente parte para a tela que tem um pouco mais de complexidade. Antes de iniciar a explicação do código propriamente dito, eu vou dar uma visão geral do projeto, né? Essa solução client NFE, na verdade, ela é composta de 4 projetos, tá ok? É o projeto principal, que é o client NFE, mais 3 projetos, todos oriundos do UniNFE, tá ok? Então, na verdade, eu tenho a solução Client NFE e a solução UniNFE que eu estou usando integrada em esse meu projeto aqui de nota fiscal eletrônica. Esse projeto UniNFE é o mesmo que foi realizado o download dos fontes, tá? Que estão disponíveis lá no SourceForge. Bom, além desses outros 3 projetos aqui, nós temos também aqui dentro algumas referências, né? Referências que são utilizadas nesse mecanismo de exportação e que também são referentes a um mecanismo de exportação, que no caso são NPOI, NRTF3, entre outras. E nós temos também um mecanismo de janela de pesquisa, que é a nossa Search Window, que foi um componente que a gente desenvolveu no curso de Reflection e que a gente vem utilizando por todo o projeto ERP. Tá ok? Por todo o projeto ERP em todos os módulos, né? Então, ou melhor, naqueles que precisam de uma janela de pesquisa. Então, estes são alguns dos componentes extras que nós utilizamos, ou das referências extras que nós utilizamos, além daquelas padrão de um projeto WPF. Certo? Aqui então a gente tem as referências aos projetos relacionados ao UniNFE. Além disso, evidentemente, após eu criar o nosso servidor, a nossa aplicação servidor, eu adicionei uma referência a esse projeto, a essa aplicação, tá ok? É uma referência para que eu possa usar os serviços que foram desenvolvidos. Então eu tenho essa referência aqui. Se você precisa de mais informações sobre WCF e a parte de serviços mesmo, o projeto orientado a serviços com o .NET, a gente tem um curso exclusivamente sobre isso, aí disponível em www.t2ti.com. Então eu tenho algumas referências, eu tenho uma referência ao meu serviço, tudo isso eu vou utilizar aqui para desenvolver a aplicação. Eu tenho uma pasta com várias imagens, não uso todas as imagens, tá? Apenas algumas poucas. Tenho a minha pasta Model, onde eu vou ter aqui, no caso, as classes que representam a NFE, o arquivo da NFE. Eu vou ter também
uma classe que representa o meu serviço, tá ok? Na verdade, essa classe aqui, ela estende o serviço, né? O meu serviço. E aí eu fiz isso aqui para poder configurar a minha janela de pesquisa, e sempre que eu atualizar o nosso serviço aqui, dar um update, eu não perder a configuração da janela de serviço, tá ok? Da janela de pesquisa. Então aqui eu tenho um mapeado todo o esquema de XML da nota fiscal eletrônica. Aqui eu tenho mapeado duas das respostas, né? Retorno consulta, recibo, e retorno envio NFE, tá? A gente sabe que em relação a esquemas NFDs, XSD, melhor dizendo, esquema XSD, a gente tem muitos outros esquemas, mas eu só mapeei esses aqui que são os que a gente utiliza por enquanto. Eu tenho aqui também uma pasta útil, algumas classes de formatação, de conversão e assim por diante, além da biblioteca. Essa biblioteca aqui só tem um método, que é o módulo 11, né? O que gera o módulo 11. Então, é apenas uma classe auxiliar. Tem a pasta de views, essa aqui a gente vai ver em mais detalhes um pouquinho mais para frente. E aqui no meu appxaml, eu tenho alguns itens de aparência, uma configuração de aparência da aplicação. Tá ok? Grosso modo, estas são o conjunto de pastas aí que vai formar a nossa aplicação. É uma explicação, essa explicação que eu dei é uma explicação bastante rápida, né, sobre essa estrutura de pastas. O que nos importa em relação a views está dentro da pasta view NFE, e o mais importante em relação ao model está dentro de view model, NFE view model. Tá ok? A nossa aplicação toda ela tem uma casca, que é essa ERP Client. Tá ok? Vou mostrar aqui em execução. Então, na verdade, ERP Client é essa casca aqui, e a NFE View é apenas essa aba aqui dentro. Tá? Então, o que a gente vai ver vai ser essa NFE View. Isso aqui é a casca onde a gente coloca a nossa NFE View. Todas as views que estão dentro do pacote NFE, elas utilizam a View Model, a mesma View Model, que é a NFE View Model, que é a principal View Model dessa aplicação cliente. Tá ok? Muito bem, dito isso, então a gente vai partir já para começar a analisar a nossa view principal, que é NFE View. Se você observar, então, nós temos aqui uma view, né? Essa view aqui, ela é relativamente simples. Ela é composta, então, de um tab control, né? E dentro desse tab control, então, eu vou criar um mecanismo que joga uma aba para frente ou para trás automaticamente, né? Então eu vou ter dois tab itens, na verdade, tá? Eu vou ter o tab item que eu estou chamando aqui de lista, que é o tab item que aparece logo no início listando todas as notas fiscais que eu tenho cadastradas no banco de dados. E eu vou ter um segundo tab item que não vai estar visível e que vai ser instanciado dinamicamente, né? Observe, ele está vazio. E este segundo tab item ele vai ter apenas um elemento, que é um content control, que vai ter um binding com a minha view model, justamente com content presenter tab dados. Por que vai ter esse binding? Porque quando essa tab dados for solicitada, aí sim vai ser instanciado os elementos que compõem essa view, tá ok? Ou seja, todas as demais views, né? Na verdade, vou instanciar NFE dados, que vai instanciar NFE dados básicos, destinatário, entrega, retirada, envio, fatura, produto e assim por diante. Por que eu estou fazendo isso? Porque se o usuário, enquanto o usuário não acessar essa view, então ela não vai ficar ocupando espaço na memória. Tá? Além desse tab control, né, e dessas duas
e das suas duas tabs. Eu tenho também aqui algumas configurações, né? Depois você vai dar uma olhada aqui com calma, tá? Algumas configurações de itens que são utilizados aqui, por exemplo, o item para exportação de arquivo, algumas classes de útil, alguns recursos, né? Como por exemplo o formatador de moeda, que formata, que transforma um número em duas casas decimais, né? E a lista para exportação, para exportação da minha grid em vários formatos, né? Aqui está. Então isso aí é configurado aqui nesses recursos, tá ok? Muito bem. Então a gente retomando, observe que eu tenho esse tab control, que é o tab control NFE, né? Dentro dele eu tenho duas listas, né? Dois itens, só que apenas a aba, uma das abas aqui aparece, né? Por que a outra não aparece? Porque a outra está como collapsed, ou seja, ela não está visível, né? Se eu remover essa configuração, aí esta aba também vai ficar visível. Então aqui observe que ela apareceu aqui do lado, né? No entanto, esse não é o objetivo. Eu quero trabalhar com ela invisível mesmo, então eu estou deixando desse jeito. De forma que o usuário nem vai perceber que isso aí é um controle de abas, né? Para ele vai ser como se fosse um painel que fosse jogado à frente, ok? Então a gente vai tratar primeiro da aba principal, que é a aba que tem a lista. E quando nós formos tratar da aba secundária, que é a tab dados, a gente vai tratar de cada uma das suas views. Tá ok? Então, muito bem, a gente vai começar aqui, conforme eu tinha dito. A gente tem uma aba, melhor dizendo, desculpe, chamada tab lista. O controle de visibilidade dessa aba é feita por um binding com uma propriedade na nossa view model, e aqui já cabe então uma visualização da nossa view model. Vamos lá para o construtor. Então, assim que a aplicação é instanciada, automaticamente eu já faço um binding da minha view model com a minha aplicação NFE View, tá ok? Esse binding é feito justamente no construtor, ou melhor, na declaração da propriedade aqui no código da minha view NFE View, tá? Então eu instancio a NFE View Model e logo no construtor da minha view eu vou lá e atribuo ao data context da NFE View a NFE View Model. Então neste momento eu estou dizendo para a minha NFE View que a View Model desta janela, né, e de todas as subjanelas é a NFE View Model. Muito bem. Observe que assim que eu faço a carga, né, do data context, eu já chamo um carregar tab lista. O que é a tab lista? É essa tab aqui, né? É essa aba principal. Então eu já carrego essa grid, tá ok? Na View Model, então, retomando, eu vou ter algumas propriedades boolean que são utilizadas com as abas. Eu vou ter o content presenter, que é vinculado à minha aba tab dados. Aqui está, é vinculado a esta aba, né? A gente já viu isso aqui, tem um binding aqui. Eu vou ter algumas propriedades, lista NFE, a gente já vai falar um pouquinho dela. NFE selected, produto selecionado, empresa, 2 dicionários de serviços, tá ok? De threads, na verdade, de serviço. O retorno, 2 arquivos, 2 objetos de retorno e o detalhe da NFE. Tudo isso aqui, todas essas propriedades eu vou mostrar
quando a gente usa e como que elas são utilizadas, tá ok? O construtor da minha ViewModel, né? Então lembrando, instanciou a aplicação, ele chama a minha ViewModel e constrói. Quando constrói a ViewModel, a primeira coisa que eu faço é instanciar um Content Presenter para meu Content Presenter Tab Dados, que é essa propriedade que tem um binding com a NFView. Instanciar minha Observable Collection, que refere-se à lista de notas fiscais, tá ok? É a lista que eu exibo nesta grid aqui, tá ok? E na sequência eu já busco a empresa que está utilizando a aplicação, porque lembrando, o nosso ERP é multi-empresas, então eu já vou lá e busco no banco de dados a empresa que está utilizando. No caso aqui, eu estou utilizando o valor fixo comum, né, que é a empresa que está cadastrada, mas nós sabemos que, na verdade, essa função aqui ela vai buscar do funcionário, o ID da empresa ele busca do funcionário que está conectando, que está utilizando a aplicação. Além disso, nós chamamos o método empresa.carregaconfiguração, tá? Esse daqui é um método já do projeto UniNFE, observe aqui, UniNFE Library, tá ok? Que vai buscar no arquivo UniNFE config as configurações. Que arquivo é esse UniNFE config? É aquele arquivo que eu mostrei quando eu executei a aplicação UniNFE, tá ok? Aquele arquivo que é criado pelo UniNFE, que é este arquivo aqui, ó. Nesse arquivo aqui, eu vou ter então alguns dados, né, de configuração. Entre os dados eu tenho inclusive o certificado digital, né? Então, no momento que eu instanciei minha ViewModel, ele já busca estas configurações, porque elas vão ser usadas no momento que eu for fazer o envio da nota fiscal, entre outras operações, né? Todas as operações que forem utilizar os serviços da Cefaz. Muito bem. Então, a gente viu que quando eu instancio minha aplicação, inicio minha aplicação, ela chama a minha NFView. A minha NFView, no momento que é instanciada, cria a NFViewModel e, posteriormente, a criação da NFViewModel, ou na sequência, ela vai chamar um método carregar tabelista. Por que chama? Então, instanciou, chama esse método carregar tabelista. Por quê? Porque o usuário que está entrando na aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer é visualizar a lista com as NFS que estão cadastradas, tá ok? O método carregar tabelista, por sua vez, vai setar o conteúdo da minha aba de dados, que é esta aba aqui, né? Vai setar como nulo, ou seja, o usuário não está enxergando essa aba. Então não tem por que eu ter dados ali. Então seta como nulo. Na sequência, chamo o método atualizar lista NFE da minha ViewModel. Esse método vai buscar os dados, a lista de NFS cadastradas, tá ok? E para isso, então, instancio o serviço, né? Observe, instancio o NFE Client, chamo o serviço aqui, select NFE cabeçalho, passando o parâmetro cabeçalho instanciado no momento. Por quê? Porque eu não vou querer restrição nenhuma de consulta. Chamou o serviço, select NFE cabeçalho, a gente já viu esse serviço em ação, retorna a lista com as NFS, limpa a minha coleção, né, de NFS que está exatamente aqui, tá ok? Limpa esta coleção
E aí então percorre a minha lista que eu obtive de resposta, percorrendo a lista que eu acabei de limpar, que é a lista que está aqui na minha ViewModel. Finalizado esse procedimento, atribui o booleano iSelected tab lista para verdadeiro. Para quê? Forçar a minha aba NFE tab lista para frente, tá ok? Fazer isso aqui, jogar lá para frente se por acaso ela não tiver, né? E na sequência notifica que houve uma alteração justamente nessa propriedade. Notifica que houve uma alteração. Aí, então, os valores que são exibidos aqui na tela são alterados, né? Muito bem. Bom, a gente viu todo o processo por trás, o que acontece, né? Desde a criação dessa view até a chamada e atualização dos dados nas listas, né? Na lista, melhor dizendo. Muito bem. E como que funciona isso aqui na view, né? Na view, então, eu vou ter um tab item declarado, que é esse aqui, NFE, né? São itens estáticos. Vou ter o cabeçalho, melhor dizendo, né? Que são itens estáticos, imagem e o texto. Nós vamos ter então um dock panel, que é o meu painel principal, né? É onde eu vou alocar os demais elementos, né? Na sequência eu vou ter um stack panel que vai estar em cima, que é o stack panel que vai conter os elementos que eu utilizo para exportar essa grid, tá ok? E nesse stack panel eu tenho uma combo box e um botão, tá ok? Muito bem. Essa combo box e esse botão tem binding. A combo box é um binding com um recurso que eu já mostrei, que eu declarei no início aqui, né? Tá ok? Que é os tipos de exportação. E o botão tem um binding. Na verdade, ele dispara um evento. Que está associado, que é da minha ViewModel. Tá? Então, este botão de exportação ele tem um binding com um data grid, que é esse data grid aqui embaixo. E também tem ele tem uma propriedade, né, que está setada com este data grid e uma outra propriedade que está setada com a minha combo box. Tudo isso aí é utilizado pelo evento botão export click. O que esse evento faz? Quando clicado, dispara o método aqui, né, que chama a minha ViewModel, export data grid. A exportar data grid, por sua vez, vai receber dois parâmetros, né? O formato, ou seja, para que arquivo que está sendo exportado, e qual é o data grid que está sendo exportado. Tá ok? Se este data grid possuir itens, aí então vai instanciar minha classe exportar, né? E aí vai chamar o método exportar data grid. Tá ok? Muito bem. Então esse aqui é o primeiro elemento. Na sequência a gente tem então o nosso grid, o principal elemento dessa tela é o data grid, né? Então aqui eu tenho o data grid que está amarrado então com o nosso item de exportação, né? Com o nosso botão de exportação. Esse data grid tem algumas configurações. A fonte de itens dele é a lista NFE, e se você lembra, a lista NFE é uma propriedade da minha ViewModel que é atualizada logo quando eu instancio a ViewModel, né? Na verdade, logo quando eu instancio essa view. E também tem um binding, esse meu data grid, com a propriedade NFE selected, ou seja, a propriedade selected item tem um binding com NFE selected. Quando o usuário selecionar um item nessa grid, esta propriedade vai receber
a NFE cabeçalho que foi selecionada pelo usuário. Muito bem. Então a lista de itens é lista NFE e quando o usuário seleciona um elemento, NFE selected quem recebe o valor. Muito bem. Além disso aí, para não deixar as colunas livres, eu fiz uma configuração manual, tá ok? Então aqui eu tenho as propriedades que eu estou exibindo em tela para o usuário. Série, que tem um binding com a propriedade série, tá? Da NFE cabeçalho. Tem uma propriedade chamada número, que tem um binding com número também. Tem a propriedade data de emissão, que tem um binding com data. Desculpa, propriedade data, que tem um binding com data de emissão e está formatado dessa forma aqui. Temos a propriedade pedido, cujo nome é pedido, que está com binding com a propriedade no cabeçalho de mesmo nome, pedido. Nós temos também propriedade valor, que tem um binding com a propriedade, melhor, a coluna valor, que tem um binding com a propriedade valor total e está sendo formatada de acordo com este recurso aqui em moeda format, que também foi declarado lá em cima, né? Em cima desse documento aqui, desse XAML. Ok? Aqui então finalizo o meu data grid, finalizo minha tab de lista, né? E na sequência eu já tenho a tab dados, né? Que só tem um elemento que é o content control. Muito bem, esse content control que vai receber uma outra view que a gente vai falar na sequência. Além disso, nós temos na minha tab lista o botão novo, né, e o botão consultar. Ok? Vamos clicar aqui no botão consultar. O botão consultar dispara o evento consultar clique, e o botão novo dispara o evento novo clique. Tá ok? Os dois estão dentro de um stack panel que está alocado no bottom, né, embaixo do meu dock panel principal. Muito bem. Vamos dar uma olhada então nestes eventos. Nós temos aqui o método carregar view dados. O botão consultar, né? O que ele faz? Ele verifica primeiro se existe algum elemento, alguma NFE selected selecionado, ou seja, se esta propriedade da minha view model está diferente de nulo. Se tiver, eu chamo então o método carregar tab dados. Caso não esteja, eu jogo uma mensagem de erro. Tá ok? O botão novo, por sua vez, né, quando clicado, dispara este evento, que atribui um valor new, um novo cabeçalho, à propriedade NFE selected, e chama o método carregar tab dados da própria view. Okay? Então os dois eventos chamam o método carregar view dados. O que esse método faz? Ele chama a minha view NFE dados, que é a view que a gente vai ver na sequência, e a instancia. E na sequência, seta tab dados, né? que é esta segunda aba aqui, né? Observe minha aba de dados. Ele atribui a propriedade isSelected como true, né? E aí o que acontece? O usuário então recebe a minha view de dados em tela. Então essa view inicial é uma view bastante simples. Ela no momento em que a aplicação é iniciada, ela automaticamente já se autocarrega e fica esperando a seleção do usuário e o clique no botão consultar ou o clique no botão novo. Tá ok? Muito bem. Para isso aí, ela utiliza então o nosso serviço, que é o serviço que eu mapeei de servidor. Em relação a essa view,
Era isso. Na sequência a gente já vai partir para a view mais complexa, que é a view dos dados.